Boa noite. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez agradecendo a presença de todos, também agradecendo a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora por este momento, por esta oportunidade, agradecendo a esta casa, a irmã Anastácia, todas as equipes que nos recebem, agradecendo também as nossas equipes individuais, nossos guias, os irmãos que nos proporcionam sempre estarmos aqui. Que eles também recebam também a luz, o amparo, para que possamos sempre estar protegidos naquilo que precisamos. Pedimos também as melhores vibrações aos irmãos que não puderam estar aqui por algum motivo. Que Jesus então abençoe a casa, ilumine a todos, iluminando os nossos irmãos mais necessitados. Que possamos nós lançar nosso pensamento aos nossos irmãos que estão aí em dificuldades e que a espiritualidade maior os alcance no momento preciso, seja necessário e permitido. Levando também os nossos pensamentos até os nossos lares, que lá possam estar recebendo também a limpeza, a tranquilidade, a todos os nossos queridos que ficaram em casa, que eles recebam seus passes também, e que possa ser recolhido tudo aquilo que não perdesse para nós, que só fique o bem, a tranquilidade, a paz, o amor nos nossos lares. E que também Jesus abençoe os nossos irmãos mais necessitados, aqueles que estão aí perambulando pelas ruas, aqueles que não têm o teto, que sofrem, que possam também receber aí a nossa contribuição no amor, que possamos nós, quando vermos algum deles, lançar aí os nossos pensamentos a Deus, pedindo a paz e a tranquilidade a eles e a proteção necessária. Mais uma vez agradecemos, pedimos a preparação para os trabalhos dessa noite, que as nossas melhores energias sejam doadas aos irmãos dos trabalhos e que possamos receber também aquilo que precisamos para sairmos daqui melhores do que chegamos. Muito obrigado então à espiritualidade maior, a Deus por mais esse dia, a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos então a permissão para iniciarmos. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom estudo evangélico. Boa noite a todos. Boa noite também à espiritualidade amiga, irmã Anastácia, toda a sua equipe que nos recebe com tanto amor. Nós vamos então dar início à nossa preleção. O livro que estamos trabalhando chama-se Pão Nosso, né? Lembrando o pão como alimento, mas aqui é o alimento para o nosso espírito. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na qual Emmanuel ele pega algumas lições do Evangelho, pinça ali alguns versículos e, com a luz, sob as luzes da doutrina espírita, aquilo que o Espiritismo nos possibilita de compreensão, nós vamos estudando junto com ele, trazendo para o contexto, para a nossa realidade, essas lições que já foram proferidas há tanto tempo e que ainda nós estamos hoje labutando para tentar aprender, né? Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Qualquer coisa, tiverem alguma dúvida, quiserem complementar, fiquem à vontade, tá? Então, nós estamos fazendo esse estudo capítulo a capítulo. Se tiverem interesse, no canal do Centro Espírita Irmã Anastácia existem aí as outras passagens, né? E hoje, na sequência, nós vamos estudar o capítulo 160, que tem como título A Grande Luta. Eu gosto sempre de tentar compreender, a partir do título, né, porque ele já diz muito, aquilo que nós vamos encontrar no texto, né? Então, se a gente parar para pensar em luta, né, desde os primórdios até os tempos de hoje, né, quantas lutas a humanidade e nós já não vivemos? Se a gente parar para
para nos imaginar como esses seres em evolução, né? Hoje estamos no nosso auge, né? No nosso melhor momento. Então imagine lá para trás o que nós não fizemos, né? Quantas lutas nós enfrentamos e, no entanto, que a gente ainda observa no mundo. Muitas lutas, muitas guerras, muitas dificuldades, né? Quando a gente pensa em luta, nós pensamos, às vezes, no combate, mas também nós pensamos em enfrentamento de algumas situações, de algumas dificuldades, né? Cada um vivendo a sua luta. E aí, como que você está hoje? Ah, estamos na luta, né? A gente não fala. Estamos na luta por quê? Nós estamos lutando ali, né? Batalhando para passar cada um por aquilo que necessita, por aquilo que a vida está proporcionando nesse momento, né? Mas chega um momento evolutivo, um momento na nossa caminhada que nós vamos começando a escolher as nossas lutas, né? E quando paramos para pensar no nosso real sentido de vida, aí nós vamos realmente ressignificando as nossas lutas e vendo que o nosso grande conflito, a nossa grande batalha, ela é onde? Onde que é a nossa grande batalha? É contra o outro, porque se o Emerson vier me falar um palavrão e xingar e me desafiar para brigar, eu posso ser muito valente, ir lá e tentar ver se a boca dá, né? Então eu vou lutar contra ele, mas eu também posso lutar contra o meu orgulho e falar, não vale a pena. Ele não sabe o que ele está fazendo, então eu vou lutar contra quem? Contra mim mesmo. Eu vou lutar contra o meu ímpeto de revidar, eu vou lutar contra o meu orgulho de falar, nossa, ele me desafiou, né? Eu tenho que mostrar para ele que eu sou melhor, sou mais forte, sou mais ágil, ou sei lá o que. Mas nós estamos normalmente enfrentando e travando uma batalha contra nós mesmos. E se nós pararmos para pensar no sentido que o Espiritismo nos auxilia, né, em enxergarmos a real essência espiritual, a essência de estarmos aqui reencarnados, nós vamos ver que nós estamos retornando à matéria para vivenciar as provas, as situações que nós necessitamos, né? Para quê? Para fazer melhor, para fazer às vezes diferente, para aperfeiçoar o que nós não conseguimos em outro momento. Então nós estamos nessa nossa jornada evolutiva, nessa nossa transformação interior, onde eu posso sim, né, estar em combate com as lutas do dia a dia, eu posso e vou em alguns momentos ter os meus embates, né, contra uma doença, contra uma situação adversa, contra às vezes alguém que se opõe em alguma coisa contra a gente, mas o nosso grande desafio é o interior, é vencer as nossas imperfeições. Então esse texto ele vai trazer bastante a respeito da nossa grande luta, que é vencer a nós mesmos, né? Então tem aquela, acho que é de Jesus, né, que fala, para ver o bom combate, eu venci, é Paulo, né? Paulo, né? Que fala, eu para ver o bom combate, como é? Para ver o bom combate e depois no final guardei a minha fé, né? Eu venci o mundo. Então ele venceu a si mesmo, ele travou. Qual foi o grande bom combate de Paulo? Vocês lembram da história de Paulo de Tarso? Saulo de Tarso. Saulo, por que não persegues? Ele foi o grande, ele era um fariseu, doutor da lei, perseguidor de cristãos, porque ele defendia a lei mosaica, né? Evidentemente, ele era um homem do Sinédrio, ele era sucessor ali de Gamaliel, ele era do poder dos fariseus, dos judeus, que eram a classe dominante à época. E na sua fé, muitas vezes cega ali, na sua compreensão restrita, ele começou a combater aqueles que seguiam o carpinteiro, o nazareno, os blasfemos, né? E ali perseguiu, chegou a matar. Para quem tiver a curiosidade, eu quiser, uma obra maravilhosa, é o livro Paulo Estevam, que conta essa jornada de Paulo, de autodescobrimento, de transformação, e ele, de algoz, de perseguidor, ele vai se tornar o maior, o grande divulgador do cristianismo, em especial, levou a mensagem cristã para além das terras de Israel, né, ao próximo dos gentios. Então, embora eu trabalhe muito as lições de Paulo, e Paulo é um grande exemplo de quem venceu a si mesmo, travou o bom combate, lutou contra as imperfeições, contra o orgulho e deu um grande passo, um grande salto evolutivo na caminhada dele, né? Então nós vamos
como versículo-chave, Emmanuel trabalha uma carta de Paulo, né? Uma epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte. Então essa carta a esse povo, a essa comunidade de Éfeso, ela vai tratar bastante da relação, né, que deve ser harmoniosa, de amor, de respeito, de pais e filhos, entre patrões e empregados, né? Vai nos falar da necessidade de nos vestirmos ali com as armas de Deus, né? E ali ele traz as armas de Deus como sendo a fé, a verdade, a justiça, né? E nesse trecho ele vai falar sobre realmente essa luta que nós vamos travar, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vamos mais uma vez dar uma paradinha aqui, né? E tentar compreender. São palavras, né, que não são tão usuais, né? Mas elas, de certa forma, denotam as forças do mal, né? Ao demônio, né? Ele coloca aqui, né? Potestades, são deuses, né? Poderosos. Principados, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. E aqui nós vamos abrir parênteses. Vamos usar os recursos que o Espiritismo traz para nós, né? Existe demônio? Diabo? Não do jeito que nos foi ensinado, né? O demônio como sendo o opositor do mal, o adversário à altura de Jesus, de Deus, né? Existem sim espíritos que ainda estão no mal. Existem hostes, né? Falanges espirituais que estão aí ainda na ignorância da maldade, né? Que ainda perdurarão por um bom tempo na ignorância e na colheita das más escolhas. Porém, isso vai cessar, porque a lei de Deus diz, né? Porque as leis que regem todo o universo trabalham de modo a fazer com que cada um dos filhos de Deus que somos nós, mesmo aqueles que estão transviados, né, num caminho não bom, eles vão retornar ao seu aprendizado e à sua jornada e vão um dia se tornar espíritos puros e perfeitos, né? Então aquela história dos anjos decaídos, né? Já ouviram falar dos anjos decaídos, né? Que estavam sob o comando de Lúcifer, mas alguns deles desistiram de serem anjos e se tornaram demônios ou seres trevosos. Já pararam para pensar nisso? O Espiritismo nos ensina que nós não andamos para trás, nós não retroagimos. Se nós aprendemos, é patrimônio, é meu. Então, se eu sou um anjo, eu sou um ser de luz, eu nunca mais vou ser um ser trevoso. Eu nunca mais vou retornar e desaprender tudo aquilo que eu aprendi, porque aquele que vivencia e aprende e se torna um espírito dessa magnitude, ele não vai retornar. Então nós temos que ressignificar tudo isso, né? Que às vezes essa queda, né? Que às vezes esses anjos decaídos são, quem sabe, seres que têm um conhecimento, que têm um potencial, mas ainda por suas imperfeições acabam caindo, né? Porque nós não estamos totalmente consolidados ainda no bem. Uma coisa eu vou falar para vocês, olha, nessa encarnação eu estou muito bem, eu não matei ninguém. Então lá para frente pode ser que eu nunca precise, eu não sei, eu nunca fui para uma guerra. Nunca me colocaram numa situação entre eu ter que escolher a minha vida ou a vida de alguém que está me enfrentando. Então eu posso falar que em muitas situações, olha, eu estou super bem, mas às vezes eu não fui desafiado suficientemente para falar, eu não faria de jeito algum aquela coisa. Então nós estamos aos poucos, né, trabalhando em vários pontos da nossa caminhada, né, para tentar melhorar e um dia se tornar como Jesus, que poderia ser tentado em qualquer quesito que ele se manteria firme. Por quê? Porque ele conquistou aquele patrimônio espiritual, né? Então, o que ele coloca aqui para nós é isso. Nós precisamos entender que esses irmãos, esses precipitados, né? Nós podemos pensar essas hostes espirituais maléficas, né? Que são, de certa forma, o combate que nós ainda estamos travando
com as nossas próprias imperfeições, né? Quantas vezes nós deixamos nos levar por essas nossas imperfeições e acabamos nos ligando a esses irmãos que ainda se encontram, né, nessa situação? Ou quem sabe, há não tanto tempo nós participamos desses grupamentos ainda que estavam direcionados e vivenciando um caminho que não é tão bom, né? Então Paulo coloca, porque não temos que lutar contra a carne, né? Muitas vezes a gente entende um pouco equivocadamente esse sentido de carne, né? Paulo muitas vezes coloca a carne não é só a matéria em si, né? Mas é a influência que a matéria gera, né? E ainda nós, como espíritos não tão firmes no nosso propósito, no propósito de Deus, nós acabamos deixar essa matéria influenciar a gente e a gente acaba por falir, né? Nós temos as nossas paixões, temos os nossos vícios que ainda falam mais alto em algumas situações. Então nós vamos seguir aqui na explicação de Emmanuel. Segundo nossas afirmativas reiteradas, né? Então ele vem trazendo várias vezes essa lição para nós, né? A grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Então, acho que esse ensinamento ele é fundamental para a gente, vamos dizer assim, gravar e lutar contra nossas disposições ainda espirituais inferiores. Já pararam para pensar que nós trazemos uma bagagem espiritual? Nós trazemos defeitos, vícios, trazemos ainda vontades que, por mais que saibamos que não é bom, ainda gostamos de fazer. Quantos irmãos sabem que fumar não faz bem? Mas, mesmo assim, eu gosto e quero continuar fumando. Beber, sexualidade exacerbada, más tendências, né? O comodismo e tantos outros vícios, o palavrão, uma palavra, a maledicência e assim por diante. Todo mundo sabe que não é bom isso, não é bom falar mal do outro, não é bom ter maus, não faz bem ter maus pensamentos, não faz mal para a saúde, beber exageradamente, fumar, usar droga e assim por diante. Tantas e tantas coisas que a gente ainda traz. E não só esses vícios materiais, né? Existem também as más tendências espirituais, né? Às vezes eu posso ter um orgulho exacerbado que faz com que às vezes eu ofenda, que eu passe por cima de algumas situações com o meu próximo, o meu egoísmo, né? Eu me coloco numa posição de sempre para mim primeiro, né? Então, isso são tendências que nós trazemos, né? E o grande ponto, o auge da nossa vida é conseguir aprender a observar onde estão, né, os nossos defeitos, que é o conhecer a si mesmo para a gente conseguir ir segurando o nosso ímpeto, segurando as nossas más tendências, né? Então essas disposições espirituais inferiores são o que nos ligam muitas vezes a esses irmãos que se encontram nas trevas, que nos permitem dar acesso ao obsessor, que nos geram tantas necessidades reparatórias. Então, se eu tenho uma dificuldade, né, eu gosto de receber vantagem porque eu ainda tenho uma má tendência nisso. Então, eu vou lá e vou desviar o dinheiro da empresa. Isso vai gerar um débito, né, tanto aqui enquanto encarnado, quanto espiritualmente eu estou transgredindo a lei do que é certo, do que é justo, do que eu gostaria para o outro. Então, isso vai gerando consequências momentâneas nas leis da terra, quanto vão gerar consequências espirituais para mim, porque ainda faz parte de mim a ganância, o poder, a vaidade. Então essa é o que ele coloca. Mas, então eu me liguei aos irmãozinhos do mal porque eles estão aí? Não, porque as minhas disposições inferiores se afinizam ou abrem as portas que permitem a ação, ou que me permitem estar ali lado a lado com eles. Não. O Livro dos Espíritos nos ensina muito claramente isso. Se nós podemos barrar ou podemos dar a oportunidade de nós sermos influenciados pelos Espíritos, eles dizem sim, pelo nosso desejo, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, nós nos afinizamos e permitimos ou não a ação, né?
a influência dos espíritos sobre a nossa vida. E a gente pergunta, eles influenciam a nossa vida mais do que a gente pensa, né? Às vezes eles até mesmo nos dirigem. Então, para a gente ver como nós estamos aí em troca de energia, de vibração, de pensamento, né? Com a espiritualidade, com os afins, né? Com aqueles que a gente não gostaria, mas às vezes a gente ainda se afiniza. Né? Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Então, às vezes, hoje, né, nós estamos buscando, né, um novo caminho, né, como ele coloca aqui, né, discípulos sinceros, né, que estamos aqui tentando, sinceramente, eu busco hoje ser uma pessoa melhor. Mas eu ainda possuo, como ele colocou, disposições inferiores, que não muito tempo ainda eu estava transitando nas fieiras aí da maldade. A gente sabe que a gente foi lá para trás. Eu não sei o que eu fiz, mas eu tenho uma noção. Se eu parar para olhar para dentro de mim, eu consigo falar, opa, aqui é um lugarzinho que eu tenho que tomar cuidado, porque é uma disposição que não é legal em mim. Né? Mas eu não sei ao certo tudo aquilo que eu fiz. Se eu estou no meu melhor momento e olhar para dentro de mim, eu vou falar, olha, se hoje estou no meu auge, então lá para trás, com certeza não fizemos coisas lá tão boas, né? Então é o que está colocando aqui, né? A nossa própria natureza, e em outros momentos nós estávamos ferrenhamente ali, abertamente, trabalhando pelo mal, na ignorância das nossas más condutas, né? Porque a gente tem que entender que o irmão que ainda transita e voluntariamente no mal, ele é ignorante. Ele ainda não compreendeu que ele está plantando um sofrimento para si mesmo, apesar de gerar, né, uma consequência ao meio que ele se encontra, mas a maior consequência que nós temos é para nós mesmos. Então aquele que planta o mal, ele está imediatamente colhendo tudo isso para si. Quem quer colher tristeza e dificuldade? Né? Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. Lembra lá no pedaço do texto que ele fala, né? Os príncipes das trevas, né? As potestades, né? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde são os lugares celestiais? Vamos parar para pensar no ambiente externo, né? As lutas contra o mal no mundo, e vamos falar do ambiente interno. Quem nos criou? Muitas vezes é ensinado, né? Eu acho que só pouca gente aqui sabe que Deus que nos criou. Quem nos criou? Não foi Deus. Não dizem que às vezes o Espírito ele é uma centelha divina? Por que é uma centelha divina? É um pedacinho de Deus. Qual que é uma propriedade do Espírito? Nós somos perfectíveis. O que isso significa? Temos possibilidade de sermos perfeitos. Vamos abrir um parênteses no perfeito, né? Perfeito em absoluto só Deus, mas nós podemos ser perfeitos naquilo que compete à criatura, né? Então, nós somos um pedacinho de Deus. Nós somos a centelha divina. Nós somos o Espírito criado por Deus, destinado à perfeição. Nós não somos um ser celestial. Nós não temos o potencial de sermos incríveis, né? Então é isso que ele está falando. O nosso mundo interior, ele é um campo vasto de trabalho que vai produzir muito, mas precisa ser trabalhado, né? Então nós somos, aqui dentro é celestial, nós temos gravado na nossa consciência as leis de Deus, nós vamos um dia seguir as leis de Deus, nós vamos ter os mesmos potenciais que Jesus tem. Muito lá para frente, muito lá para frente. E o que Deus criou no mundo também não é celestial? Tudo que Deus criou não é perfeito, belo, e pode ser usado de formas maravilhosas, mas ainda nós, por nossas disposições inferiores, fazemos mau uso daquilo que Ele permitiu. O dinheiro.
O dinheiro é horrível, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que isso quer dizer? O dinheiro é horrível. Será? Ou é o uso que a gente faz do dinheiro que não é bom? Que o dinheiro, às vezes, por nossa má tendência, ele fascina e a gente faz mau uso dele, solicitando ali, estimulando o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, os nossos prazeres, e a gente acaba por não fazer. Agora, se eu tenho um monte de dinheiro e uso esse dinheiro para prosperidade, para gerar cultura, gerar saúde, gerar auxílio, não é um ótimo dinheiro? Então, tudo que Deus criou é belo e bom, porém nós fazemos mau uso de tudo isso. E aqui que ele está falando, olha, o mal está aí, mas nós estamos combatendo em terreno celestial, dentro de nós e fora de nós. É a gente que está fazendo mau uso, né? E ainda hoje, entre fluidos condensados da carne, ou nas esferas que lhe são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Vamos! Qual é a classificação do planeta Terra, assim, segundo o Espiritismo, da classe e na ordem dos mundos? O planeta é de provas e expiações. Então, quem povoa o planeta Terra? Espíritos imperfeitos, que são cada um de nós aqui, todos imperfeitos. Se tiver algum que não é, que assim seja, que ajude a humanidade a crescer, mas na grande maioria de todos nós aqui, na verdade todos nós, né, somos imperfeitos. O único perfeito que passou aqui foi Jesus. Mas esse aí foi diferente, né? Ele para mudar, né? Para dividir os tempos, né? Antes dele e depois dele. Né? Então, o que ele está trazendo aqui para nós? Nós estamos no planeta Terra para a nossa autorrestauração, reencarnando para fazer melhor, para fazer diferente, uma nova oportunidade concedida por Deus para cada um de nós, através da reencarnação, através do esquecimento do passado, onde nós temos a possibilidade de restaurar relações, de mudar a conduta, de ter nova oportunidade. Imagina se a gente lembrasse de tudo aquilo que a gente fez abertamente, quem que a gente matou, quem matou a gente. Que aquele filho que eu amo tanto foi um algoz de antes, que aquele indivíduo que está do meu lado, ele tomou tudo que eu tive, destruiu minha família. Será que a gente ia amar? Será que a gente ia repensar? Será que a gente ia substituir laço de ódio por amor? E a partir do momento que o amor substitui o ódio, foi embora o ódio. Olha como é belo, né? O terreno é vasto, o terreno é abençoado para nós, né? Então nós estamos na Terra, no fluido condensado, na matéria, para autorrestauração, transformação interior. A Terra é igualmente sublime, um degrau do céu. É um patamarzinho para a gente ir subindo rumo ao céu. É o céu que não é o céu que a gente vai deitar na nuvem, né? É o céu do nosso trabalho celeste da felicidade que vai se aproximando cada vez mais, né? Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas, né? A gente já falou dos anjos caídos, né? Não existe anjo caído. Não existe ser divino que se torna demônio. Por quê? Porque é a lei do progresso. O que eu progredi é meu, patrimônio. Né? Aí igual falar, quem anda de bicicleta não desaprende. Né? A pessoa anda todo dia de bicicleta, ela vai sentar na bicicleta e cair, só se tiver com vertigem, com labirintite, deu um problema neurológico, né? Mas não, aprendeu é nosso. A não ser uma condição, eu esqueci aquilo que eu aprendi. Lógico, você reencarnou, o seu planejamento encarnatório, o seu corpo físico está bloqueando o seu potencial, porque agora não é preciso usar isso. Mas a hora que a gente retornar em espírito, é patrimônio, é nosso. A vida nossa não se resume só isso aqui. Isso aqui é importantíssimo, mas não é só isso. A vida nossa é de espírito, né? Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo. Quem está falando? Imagina um homem culto, estudado, está na frente de uma universidade, ele vai lá e mata o outro lá na frente. Fala, nossa, na frente da oportunidade de ponderar, de pensar, você tem instrução, né? E você se deixa levar. Por quê? Porque nós fazemos más escolhas ainda pelas nossas tendências inferiores. Ele está falando a mesma coisa que, né?
Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. Uma pessoa lá na frente de uma universidade, que é um lugar de aprendizado, de saber, de desenvolvimento, mas está cometendo assassinato. Nós, na Terra, lugar de redenção, ainda estamos entregues às nossas imperfeições, às nossas más tendências. O nosso interior, que é um lugar de iluminação, que é um lugar de potencial, nós ainda estamos cultivando nossas más tendências. Eu estou falando, terreno sagrado. Porém, ainda, devido às nossas más escolhas, a gente não está fazendo bom aproveitamento. Né? A grande luta que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. Né? Nós vamos ainda ter muita luta pela frente. E para finalizar, as cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos por intermédio dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco, né? As nossas imperfeições que nós ainda conservamos conosco. Vasta a regimentação de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Então nós ainda, né, pelas nossas más tendências, afinizados aos companheiros de ontem, a gente não ouve falar muito nesse espírito de obsessores, né? Aqui falou das falões do mal, das potestades, dos demônios e seja lá o que, né? Mas é ainda a nossa má tendência que nos permite a abertura, o relacionamento, né? A afinização, a afinidade com esses irmãozinhos que ainda estão na ignorância. Por nossa ignorância ou por nossa vontade, né? Nós ainda nos mantemos nessa zona, né? Mas estamos hoje despertando para esse potencial celeste, tanto do nosso mundo material quanto do nosso interior. Basta a gente lutar, né? Travar o nosso bom combate contra as nossas imperfeições, né? Que naturalmente vai gerar essa barreira, esse bloqueio também aos avanços daquilo que não é bom. Né? Então, a proteção, a armadura, ela cabe a nós, né? Cabe a nossa própria ação de não permitir, tanto por a nossa permissão interior quanto a externa, de dar abertura a tudo isso. Né? Alguém gostaria de trazer algum ponto? Quer fazer algum comentário? Desculpa a corrida final aqui, mas para a gente não passar no tempo. Certo? Então, nós vamos passar para a nossa etapa do Evangelho. Que Jesus possa continuar nos auxiliando, envolvendo a todos e guiando e orientando a nossa vida.